Leitura diária. Livro de Ester, capítulo 7. O enforcamento de Amã. O rei e Amã foram ao banquete com a rainha Ester, e enquanto estavam bebendo vinho no segundo dia, o rei perguntou de novo: Rainha Ester, qual é o seu pedido? Você será atendida. Qual o seu desejo? Mesmo que seja metade do reino, isso lhe será concedido. Então a rainha Ester respondeu: Se posso contar com o favor do rei, e se isto lhe agrada, poupe a minha vida e a vida do meu povo. Este é o meu pedido e o meu desejo, pois eu e meu povo fomos vendidos para destruição, morte e aniquilação. Se apenas tivéssemos sido vendidos como escravos e escravas, eu teria ficado em silêncio, porque nenhuma aflição como essa justificaria perturbar o rei. O rei Xerxes perguntou à rainha Ester: Quem se atreveu a uma coisa dessas? Onde está ele? Respondeu Ester: O adversário e inimigo é Amã, esse perverso. Diante disso, Amã ficou apavorado na presença do rei e da rainha. Furioso, o rei levantou-se, deixou o vinho, saiu dali e foi para o jardim do palácio. E percebendo Amã que o rei já tinha decidido condená-lo, ficou ali para implorar sua vida, rainha Ester. E voltando o rei do jardim do palácio ao salão do banquete, viu Amã caído sobre o assento onde Ester estava reclinada. E então exclamou: Chegaria ele ao cúmulo de violentar a rainha na minha presença, em minha própria casa? Mal o rei terminou de dizer isso, alguns oficiais cobriram o rosto de Amã, e um deles, chamado Arbona, que estava a serviço do rei, disse: Há uma forca de mais de 20 metros de altura junto à casa de Amã, que ele fez para Mardoqueu, aquele que intercedeu pela vida do rei. Então o rei ordenou: Enforquem-no nela. Assim Amã morreu na forca que tinha preparado para Mardoqueu, e a ira do rei se acalmou. Amém? Para refletir, enquanto Amã tentava esquecer suas próprias mágoas no banquete oferecido por Ester, não sabia ele que estava diante de uma judia, e mais, prima do homem a quem odiava. O rei, não suportando mais o mistério de Ester, perguntou-lhe novamente: Qual é a sua petição, rainha Ester? Revelando seu propósito em forma de súplica, ela pediu por sua vida e pela vida de seu povo. Amã foi desmascarado e, perturbado, cometeu o desatino de lançar-se aos pés da rainha, uma atitude desesperada que só fez aumentar a ira de Assuero. Sem imaginar, Amã havia preparado a própria morte. Impressionante as palavras de Ester no versículo 4, outra prova de que foi realmente uma serva do Altíssimo. Se ainda como servos e como servas nos tivessem vendido, calar-me-ia, porque o inimigo não merece que eu moleste o rei. A preocupação de Ester não era com a perda do bem-estar ou do status real, mas com a vida. Não deve ser esta a nossa maior preocupação também? E aqui eu não me refiro à vida neste mundo, mas à vida eterna. Ester não teria aborrecido o rei e tomado o seu tempo se não fosse em defesa da vida. Enquanto Amã queria a glória para si, Ester manifestou total interesse pela exaltação própria, não fazendo caso de tornar-se serva se preciso fosse.
O fim de Amã foi apenas a colheita do que ele mesmo plantou, pois quem planta ódio colhe morte, e quem planta amor colhe vida. Um inimigo está lhe oprimindo? Alguém lhe faz sofrer? Há uma citação que me marcou e que procuro lembrar sempre que é necessário. Graças, ó Deus, por me permitir ser humilhado, pois é exatamente assim que quero tornar-me humilde como Jesus. Jesus nos deixou a mais preciosa lição de humildade, sua vida de serviço abnegado e de amor altruísta. Foi o maior dos exemplos de que podemos sim ter na vida, uma vida de serviço, ainda que para isso tenhamos que sofrer insultos, perseguições e humilhações. Cristo passou por tudo isso para que você e eu pudéssemos ter vida, e vida em abundância. João 10:10. Ele deixou o céu para que possamos estar lá um dia. Até lá, Deus tem provisão suficiente para seus filhos fiéis. O Espírito Santo concede a coragem, a firmeza e a perseverança que tanto necessitamos, através de uma vida totalmente consagrada a Deus, disposta a subir ao monte da comunhão e descer ao vale do serviço abnegado. Seja como um servo na porta do palácio ou como uma rainha em seu trono, a nossa posição não importa diante do Senhor. Todos nós fomos chamados a uma obra sagrada, de propósitos eternos. Não deve haver nenhum desalento em relação com o trabalho de Deus. A fé do consagrado obreiro tem de resistir a cada prova que o alcance. Deus pode e está disposto a outorgar a seus servos toda a fortaleza de que precisem e dar-lhes sabedoria que suas variadas necessidades imponham. Que nossas orações estejam repletas de gratidão a Deus e de súplicas de uns pelos outros, e que pela graça de Deus nossas atitudes correspondam ao chamado que dele recebemos, pois ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com Deus. Miqueias 6:8. Amém?